Jesus compreendeu o coração do homem, sabendo que nos esquecemos de Deus em tempos de prosperidade. Cristo sabia que em tempos de pressão e calamidades, as pessoas são forçadas a enfrentar a eternidade. Sofrimento, medo e períodos difíceis amadurecem o povo para ouvir e receber o Evangelho. Veja o contexto de suas palavras. Vendo ele as multidões, porque estavam aflitas, e então se dirigiu a seus discípulos. A seara, na verdade, é grande. Mateus capítulo 9, versículos 36 e 37. Essa verdade tem sido demonstrada ao longo da toda a história do povo de Deus. Moisés repreendeu sua geração dizendo: Deus guiou vocês, aumentou seus números e grandemente os abençoou, lhes dando campos verdejantes, mel, manteiga, leite, ovelhas, óleo, frutas. Mas vocês se enriqueceram e se rebelaram. Vocês subestimaram a rocha da sua salvação e a desprezaram. Mas, engordando-se, o meu amado deu coices. Engordou-se, abandonou a Deus, que o fez, desprezou a rocha da tua salvação. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 15. As Escrituras nos dizem que Israel foi rebaixado após isso. Contudo, na tribulação, eles invocaram o Senhor, e Ele os livrou. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Salmo, capítulo 107, versículo 6. Veja também o testemunho de Davi. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram, e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Salmo 18, versículos 4, 6. Problemas, angústias e perplexidades sempre geraram gritos de socorro. Esse tem sido o padrão ao longo dos séculos. Você se lembra o que aconteceu após a queda das Torres Gêmeas em Nova York? As igrejas ficaram abarrotadas, reuniões de oração foram promovidas no estádio Yankee. Líderes do Congresso se reuniram nos degraus do Capitólio em Washington, orando e cantando: Deus salve a América. Por uma temporada, Deus foi o assunto do país. O medo e a pressão fizeram as pessoas pensar em encontrar a verdade. E isso resume a lei da colheita. Quanto mais negros os dias, mais branca é a colheita. Na Indonésia e no Sri Lanka, muçulmanos radicais tinham se recusado a permitir que qualquer estranho entrasse no território. Mas após a tragédia do tsunami, muitos abriram as portas para obreiros cristãos de apoio. Por quê? Porque Deus viu campos que estavam brancos e prontos para a ceifa. O fato é, país algum está fechado para Cristo, e povo algum é inalcançável. Poder religioso algum sobre a terra pode parar a colheita. É por isso que Jesus diz para não temermos, mesmo que os montes caiam no mar. Pense nos cataclismos ocorridos na história mundial recente. Os comunistas na Rússia acharam que tinham livrado seu país de Deus, mas Jesus teria lhes dito: vocês apenas conseguiram ajudar a colheita. Cristo está vivíssimo e operante hoje na Rússia. A China também tentou proibir Deus, apenas para amadurecer uma colheita de milhões de crentes. Recentemente, a Ucrânia saiu de mãos corruptas e estão sendo dirigida por um homem que fala de Cristo. O jornal New York Times agora chama a Bielorrússia de o país mais dominado por comunistas de toda a terra. Contudo, os cristãos de lá estão orando para que essa nação seja próxima. Deus viu todos estes campos como brancos para a ceifa.